Graças a Deus, os nossos ciclos se renovam quando nós, com consciência, aprendemos o que somos nós e o que o nosso organismo precisa. Vem ano, vai ano, e as promessas com a saúde quase sempre se esvaziam pelo próprio descontrole em que o organismo se encontra quando a alma não está em paz. Primeiro passo para a cura é sempre a paz de espírito, para que consigamos recuperar o equilíbrio funcional dos nossos órgãos. Fazer promessas quase sempre são esquecidas nos primeiros dias. Mas como todas as coisas funcionam bem, quando nós fazemos uma programação, estabelecemos metas alcançáveis na nossa vida. Não adianta forçar o corpo diante das condições em que ele está, mas sim fazermos um exame de consciência das atitudes que tomamos, que vão sempre resbalando no corpo. O corpo é o reflexo do estado emocional de cada um. Fazer tratamentos abusivos só desequilibram mais o sistema imunológico. Não se deve abster e nem deixar de lado os exames convencionais, que devem ser feitos, sim, anualmente, dentro de todo um campo preventivo e consciente do que devemos cuidar. Quando você vai ao médico, você deve, com consciência, prestar atenção ao que fazer para ter uma saúde adequada. E o que trata a nossa imunidade, primeiro é a nossa paz de espírito. Sempre a paz de espírito é o que vai nos trazer energia, vontade, disposição e uma consciência clara do que o nosso corpo precisa. Metas de todas as coisas que devemos fazer. Quais são os tipos de alimentos que devemos fazer uma migração de forma natural? Jamais você deve agir com choques alimentares no seu corpo, que ele não vai suportar, não vai entender e vai te enfraquecer. E o primeiro sinal do enfraquecimento vem do seu sistema nervoso, da sua irritação com tudo e todas as coisas ao seu redor. Para se vencer essa ansiedade, é preciso buscar os nutrientes nos alimentos certos, principalmente os frutos. Pessoas ansiosas quase nunca ingerem frutos. Estão sempre buscando essas artificialidades disponíveis, buscando facilidades. Enquanto que a ingestão de frutos de época vão tratar da ansiedade, vão equilibrar o sistema imunológico e vão trabalhar principalmente a coordenação que o cérebro precisa ter nas funções do organismo. Quando você não ingere frutas, você está colocando os seus órgãos em uma deficiente e em derradeira situação. Quando o seu corpo precisa de energia,
Buscam-se os alimentos ricos em fibras, ferro, cálcio, potássio, magnésio. Aí prestemos atenção do que as raízes nos fornecem. Para quem não gosta dessas raízes, percebam que são mais ansiosas e procuram substituir isso por açúcares em seus diversos estados, o que prejudica sensivelmente a funcionalidade, provocando um excesso de ansiedade e obesidade mórbida, acentuada, causando prejuízos ao funcionamento do pulmão e do coração. Começa a se sentir falta de ar, um peso na respiração, o coração começa a ter alterações em suas pulsações, em função da disfunção respiratória geradas pelas faltas de nutrientes que os músculos, os nervos, os ossos necessitam para uma boa manutenção da vida. Tudo isso precisa estar bem acompanhado por água. A água é insubstituível em todas as formas de vida. A água é essencial. E para isso, estabelecer metas reais do que o seu corpo precisa durante o dia, e não apenas beber toda a água de uma só vez, que é como uma enchente devastadora que chega e acaba prejudicando tudo que está pela frente. Quando você se habitua a tomar a água constantemente durante o dia, você previne todas as doenças do corpo: diabetes, hipertensão, neurastenia, problemas neurológicos, emocionais. Apenas regularizando a ingestão de água no seu dia a dia. Aqui não estamos falando da necessidade de se ingerir alimentos de origem animal. Isso é mais tradicional do que funcional. É um processo adaptativo, consciente que os seres humanos precisam buscar. As coisas são simples. Quando você anota, sempre em local visível, e todos os dias você, com paciência no seu viver, vai anotando as metas cumpridas, como as lições que você precisa ter para o seu desenvolvimento do dia a dia. Preste atenção, que se você não tem tempo para se cuidar no dia a dia, você não vive a vida com a alegria que você gostaria de ter. O prazer da vida está em viver. Viver com saúde, viver com serenidade, sem pressa, sem a correria de ter que obrigar o corpo a corresponder aos descontroles emocionais que cada um tem. Comece a refletir sobre as metas alcançáveis e procure aos poucos verificar a sua alimentação. A primeira do dia tem de ser a melhor, a mais rica. O café da manhã é a principal refeição do dia. O almoço não se deve ingerir quantidades absurdas de carboidratos pelas necessidades dos irmãos. Quando você os consome demais, o tempo irá lhe mostrar o seu diabetes, sua hipertensão, o seu descontrole pelo excesso de carboidratos. E o seu jantar, comece a substituir o seu jantar por apenas chás,
saladas, sem carnes, mas sem as obrigações. É um estágio de consciência em que você vai todo dia acordar melhor e mais disposto. Mas alguns irmãos que já em pensamento nos diz que acorda sempre atrasado e de manhã preferem dormir um pouco mais a ter que preparar um bom alimento, são os que com o tempo terão mais problemas na sua saúde em geral. É só prestar bem atenção que vocês conseguirão alcançar uma saúde de uma forma bem simples, cuidando dos seus hábitos, sem promessas, sem exigências, sem radicalismos. O corpo não suporta ações radicais, temporárias, nem contínuas. O corpo obedece ao seu ciclo natural de vida. Quando você assim o faz, você melhora a sua imunidade. Melhorando a sua imunidade, automaticamente ocorre um processo de rejuvenescimento funcional de todos os órgãos, das células, tecidos, tendões, músculos. A coisa mais importante é viver. A pressa só nos apressa a desencarnar antes do tempo. Isso não é saudável. O saudável é viver e viver em paz. Que todos tenham um ano feliz, metas alcançáveis. Sejam generosos consigo mesmos. Sejam generosos. Se amem. O segredo é simples demais para dizer que é um segredo. Tenhamos todos uma ótima tarde. Nossa gratidão. Gostou do vídeo? Clique no joinha aqui embaixo, se inscreva, compartilhe, passe adiante a palavra dos Espíritos de Deus.